Seja bem-vindo a mais um episódio do Manejo Cast. Hoje vamos falar sobre um assunto importante, o fechamento do ciclo da safra da soja 24-25. Vamos falar sobre desafios, oportunidades e como a tecnologia vem transformando aí o ciclo da soja no Brasil. E para esse bate-papo incrível, vou convidar aqui dois profissionais da Syngenta hoje para conversar com a gente, que é o Carlos Piotto, gerente de portfólio de fungicidas. Seja bem-vindo. Obrigado Vanessa, obrigado a todos pela audiência. Tenho certeza que o nosso bate-papo aqui hoje vai ser muito enriquecedor. Maravilha. E também Douglas Marques, que é gerente de pesquisa e desenvolvimento. Legal, Vanessa, bom dia a todos. É um prazer estar aqui para falar dessa cultura que é tão importante para o cenário agrícola brasileiro e para a gente discutir um pouquinho mais a fundo as oportunidades e as consistências que a gente tem gerado de dados a campo, né? Com certeza. E um convidado super especial, que é o Fábio Pittelkow, que é diretor de pesquisa da Fundação Rio Verde. Muito bom, legal estar aqui, Vanessa, Douglas, Piotto. Falar um pouco aí dos desafios do cenário da safra e das oportunidades que a gente tem aí já para a próxima safra que já está chegando. Maravilha, pessoal. Para a gente começar o nosso bate-papo, a gente quer entender como que está o cenário atual da safra 24-25. Vou começar com o Fábio. Conta para a gente um pouquinho, do ponto de vista técnico, quais foram os principais desafios enfrentados pelos produtores esse ano. A pressão das doenças mudou muito em relação às safras anteriores? Bom, nós estamos situados no Cerrado, então a gente tem um desafio grande que é trabalhar com mancha-alvo, com cercospora e mais recentemente um desafio maior ainda que é trabalhar com podridão de grãos, Então nós temos um complexo de doenças onde a gente precisa dedicar o manejo, acertar os produtos, times corretos, Então nós tivemos uma safra bem desafiador em relação ao controle de mancha-alvo, principalmente. E se a gente olha nas últimas safras, mancha-alvo não tem... Costumo brincar que ela não some da lavoura. Então, todo ano você tem que lidar com mancha-alvo. E a depender do clima, a depender do ano, do clima, das condições climáticas, você tem uma ou outra doença que se destaca mais. Mas no nosso planejamento, no nosso dia a dia, nós temos que lidar com essas três principalmente. E aí a gente pode também colocar antracnose, no manejo de antracnose no meio disso, mas fica muito difícil a gente separar isso no dia a dia, no campo. Mas a gente sabe das ferramentas, do posicionamento, sabe do time da cultura da soja no campo. Então a gente entender esses times e as performances de cada ferramenta, de cada produto, ajuda muito a ser mais assertivo no manejo desse complexo de doenças que a gente tem no campo. Muito legal, Fábio. E você, Douglas, tem alguma contribuição? Se a gente for olhar numa outra perspectiva, olhando para a região sul do país, eu diria que a gente teve um cenário um pouco diferente. Nós tivemos uma condição climática muito desafiadora, mais uma vez, para o pessoal do sul, em que implicou numa baixa pressão de ferrugem, propriamente dita. Mas outras doenças que também ocorrem no Cerrado, como o Fábio comentou, também predominam no sul. Então, entre elas, a própria cercosporiose, tem chamado a atenção, a própria antracnose, e também, mesmo nesse cenário mais desafiador, a gente pôde observar aí em loco, em várias visitações a campo, que esse cenário de podridões, envolvendo esse complexo de diaporte, ela também tem ocorrido de forma consistente nessas regiões produtoras do Rio Grande do Sul. Então, a gente olhar para esse cenário, para essa safra que se encerrou, 24-25, como forma de aprendizado para a próxima, e contextualizar todo um manejo, não pensando só em uma, em outra, mas como proteger, como blindar a nossa cultura para explorar o máximo potencial produtivo dela, sem dúvida nenhuma é um dos fatores que, nesse cenário cada vez mais competitivo, de desafios de rentabilidade, vai ajudar o agricultor. Bacana. E, Piotto, como o time da Syngenta se preparou para apoiar o produtor, diante desse contexto? Quais aprendizados a gente pode levar? Não, perfeito. Como os colegas muito bem mencionaram, todo ano é um novo ano, Então, o que a gente vê claramente
é que os desafios em relação ao manejo de doenças no Brasil, eles vêm se intensificando, e a perspectiva que o nosso time, a perspectiva que nós buscamos ajudar o agricultor é sempre realmente levando muita informação e de uma maneira muito precisa. Porque o olhar que nós temos é que um primeiro elemento importante é considerar que cada região é uma região. É muito difícil hoje de se imaginar que vai existir um único manejo no Brasil como um todo. Haja visto os exemplos que os dois colegas aqui citaram, né? No Cerrado, especialmente no Mato Grosso, um desafio bastante grande com podridão e mancha-alvo. Em outras regiões, onde a mancha-alvo é o principal direcionador, e no Sul, como o Douglas comentou, um novo desafio surgindo e pegando aí o produtor, em muitos casos de surpresa. Então, o nosso papel, o nosso time, com toda a geração de resultados, informação que a gente traz, a gente busca sempre ser muito preciso em levar informação ao agricultor e difundir isso ao campo, né? Porque no final do dia, o nosso maior objetivo é fazer com que o produtor ele maneje as doenças da melhor forma possível e garanta e tenha a melhor rentabilidade na sua lavoura. Bacana, pessoal. A gente sabe, né, que o Brasil é gigantesco, que cada região tem uma peculiaridade, cada produtor tem um manejo diferente. Você pode estar com um vizinho do lado, que ele vai ser diferente de você. Então, essa importância, né, de estar sempre atento ao que aconteceu nas safras anteriores, para você se planejar, se preparar para as próximas safras. Então, o conteúdo aqui, nesse caso, nunca é demais. Então, agora vamos, né, para aprofundar naquilo que realmente importa, né, para a gente mudar o jogo no campo, as soluções que a Syngenta oferece hoje. Piotr, fala pra gente como os fungicidas premium da Syngenta possuem um papel importante, né, no campo, principalmente o Alad. Bom, excelente. A gente contextualizou aqui um pouco do cenário, e esse sempre o grande direcionador, né, da gente entender essa composição entre as doenças, os desafios que o produtor enfrenta, a realidade das cultivares, do ambiente que tudo isso está inserido, e também a perspectiva de clima que existe aí na região, caso a caso, ano a ano, né? E nesse sentido, o Alad, ele é uma ferramenta que nós entendemos, e muito baseado em resultados, como eu já comentei anteriormente. Ele é um produto essencial para a construção da sanidade das plantas. A gente sabe que quando a gente fala em manejo de doenças, esse manejo ele tem que ser sempre pela perspectiva de manter a planta o mais sadia possível. Porque se a doença entrou, certamente ela vai... o seu crescimento, a sua progressão vai ser muito grande, e isso vai trazer muito prejuízo ao agricultor, né? Então, o Alad, uma ferramenta super completa, composto aí por 3 grandes ativos, ingredientes ativos, e que trazem efetivamente uma proteção muito ampla contra todo o complexo de doenças, tá? Seja manchas como a cercóspora aqui que já foi comentado, seja ferrugem, e não podemos esquecer, obviamente, das regiões que tem o problema com a podridão. O manejo antecipado, começar um manejo com bons produtos, com produtos que têm uma performance comprovada, faz efetivamente toda a diferença. E com a Alad, a nossa proposta é exatamente essa, que é através da antecipação do manejo, você tem a potencialização do controle de todo o complexo de doenças. É importante para o produtor ter uma ação desses produtos preventiva, não esperar a doença estar no alto grau crítico para começar a aplicar? Isso Perfeito. Vai afetar o resultado? Com certeza, e é isso efetivamente a nossa postura enquanto posicionamento, como mais uma vez, né? É a estratégia de construção da sanidade das plantas, e aí o Alad entra muito nesse contexto, através dessa estratégia de posicionamento antecipado. E a soja, uma vez plantado, o produtor não pode nem dormir, né? Ele tem Perfeito. Que ficar ligado aí em todo o movimento para que dê tudo certo. Agora a gente vai falar sobre o Mitrion, né? Com o Douglas. Ele vem sendo uma grande aposta hoje no controle da podridão de vagens e grãos, né? Vanessa, eu não diria que é mais uma aposta, é uma realidade hoje. Nesse cenário aí, onde esse problema foi grave, tirou não só o sono do agricultor, como você comentou, né?
mas tirou rentabilidade, tirou produtividade, tirou o pão de cada dia do agricultor. Essa problemática aí das podridões, é um cenário sério, digamos assim, é uma doença traiçoeira, que ela não tem previsibilidade de acontecer. Então, o Mitron nesse cenário, ele se tornou uma realidade para ajudar o agricultor a ter esse seguro na manutenção do potencial produtivo. É importante enfatizar, Vanessa, que o nosso time de pesquisa, nós temos mais de 30 profissionais espalhados por todo o Brasil, dedicados no campo, gerando dados nas mais diferentes regiões do país. E além desses 30 profissionais, a gente conta com parcerias importantes, como o caso da Fundação Rio Verde e outros colegas que trabalham com a gente, para nos assessorar e nos tutoriar em como fazer a melhor geração de dados, a melhor análise a campo. Então, diante disso, eu trago para você que o Mitron ele já não é uma aposta, ele é uma realidade para esse manejo de podridão que é pontual ainda em algumas regiões do Brasil, mas para outras regiões em que não é realidade, o Mitron tem entregue uma segurança muito forte no complexo de doenças como a própria mancha-alvo que o Fábio aqui comentou com a gente. Importante ressaltar também que antracnose, que é uma doença muito silenciosa, muito discutida há muitos anos na comunidade científica, o Mitron também tem uma performance totalmente diferente de qualquer produto que tenha no mercado, por conta de ter o solatenol, um dos ingredientes ativos na sua composição, agindo de forma preventiva para essa doença que ela é importante e também, assim como do complexo de aporte, bem silenciosa. E a gente está falando de doenças, né, que na maioria das vezes estão muito no solo, né? Sim. E o que se deve ao fato dessa tamanha agressividade que as podridões têm tido hoje no campo? E lembrando, né, que o Mitron é essencial nesse manejo, né, de podridão na soja. É uma excelente pergunta, né? Quando a gente para olhar esse complexo, né, essas doenças necrotróficas de maneira geral, são doenças que não sobrevivem só em restos culturais. Não está lá só no solo do agricultor, na palhada. Ela também é transmitida por semente. Por isso que a gente ter um composto que se manejar cedo, de maneira preventiva, como o Piotr comentou, ela é fundamental para você ir compondo. E até queria perguntar um pouco da opinião do Fábio, né, sobre esse cenário, né, Fábio? Desses fungos necrotróficos de maneira geral, ganhando cada vez mais importância no nosso cenário agrícola, não só na soja, né, mas no milho, no algodão também, né, Fábio? Ou em outras culturas. Queria ouvir também a opinião do colega. Legal, Douglas. Realmente a gente está lidando hoje com fungos que têm uma capacidade muito grande de sobrevivência no nosso sistema produtivo, né? Então a gente está falando de mancha-alvo, Corinéspora, Cercospora, o complexo de podridão, que também vai estar na semente da nossa próxima safra, do nosso próximo plantio, vai estar no nosso resto cultural, forma estrutura de resistência. Então, a gente fala em manejo antecipado, mas isso hoje, a gente pode falar também como manejo preventivo, é uma realidade hoje, né? Há pouco tempo atrás, a gente não falava dessa antecipação da aplicação, por exemplo. Mas hoje isso é uma realidade no cerrado quase como um todo, né? A gente está trazendo um manejo muito mais preventivo, com produtos bem posicionados nesse momento, para que lá na frente a gente tenha segurança para o produtor, né? Eu acho que o principal foco, tanto da Fundação como da Syngenta, é a gente ter essa segurança lá no final. Ninguém gosta de surpresa negativa. Costumo brincar que nem de positivo eu gosto de surpresa, imagina negativa. Né? Então trazer essa segurança olhando para esse complexo de doença ajuda muito o produtor a dormir, né? Sendo bem sincero, a gente é desafiado todos os dias quando a gente planta a nossa semente, né? A gente não consegue controlar as condições climáticas, mas todo o resto está na nossa mão, e a gente tendo essa construção da planta, da sanidade, ajuda muito a gente a conseguir dormir todo dia, né? Pegando um gancho com o que o Fábio muito bem trouxe, o Mitron ele é um produto que se encaixa realmente nesse contexto, né? Nesse cenário de ser um produto extremamente completo e que vai ajudar o produtor a manejar não só a podridão, mas também as manchas, o complexo de manchas, ferrugem e também
o problema com a antracnose. Então, efetivamente, o Mitrion dentro do portfólio Syngenta, ele é um produto que tem uma importância muito grande, não só para a Syngenta, mas também para todos os agricultores do Brasil, que é um produto muito consistente e muito potente, né, que realmente contribui de maneira efetiva para o manejo de todo o complexo de doenças. Bom, vocês perceberam já a sinergia entre esses 3 produtos aí premium da Syngenta, desses 3 fungicidas. Conta pra gente, né, vocês aí a gente pode conversar juntos, como o produtor pode montar um manejo completo e eficiente a partir dessas tecnologias? Bom, eu posso começar, depois o Douglas e o Fábio podem complementar, mas eu diria assim que a Syngenta, nós temos um portfólio muito robusto de fungicidas, como nós acabamos de citar, 3 grandes produtos, e a nossa estratégia, ela definitivamente passa por entender qual é a necessidade do agricultor, qual é a sua real dor, para então posicionar de maneira estratégica as melhores soluções aí para cada situação, né? Então, o nosso racional de manejo, ele sempre leva em consideração a necessidade do agricultor, e aí a gente pinça essas melhores ferramentas, como nós já comentamos aí, as fortalezas, proporcionando de maneira efetiva esse manejo customizado para endereçar efetivamente os desafios que o produtor passa em cada região. Porque assim, quando a gente pega toda a dimensão do Brasil, fica realmente impossível de ter vamos dizer, uma receita de bolo de norte a sul, né? Então nós temos essa possibilidade através desses 3 grandes produtos aí que nós temos em nosso portfólio. Por isso é muito importante, né, o produtor que está aí nos acompanhando, né, ficar ligado nas informações, em tudo que acontece, nas últimas safras, não esperar chover para poder pensar numa aplicação, pensar no histórico da sua área, da sua região, que você já tem ali, né, de repente, de doenças que podem já ser emergentes. E agora a gente precisa falar também desse planejamento de safra, né, porque a gente está na época de planejar a próxima safra. Eu vou fazer uma pergunta para o Fábio. Fábio, quais aprendizados, né, a gente pode tirar dessa última safra agora, 24, 25, para nos orientar em relação ao planejamento da safra 25, 26? Bom, nós precisamos sempre olhar esse complexo de doenças, né, que a gente tem no campo e construir o manejo com diferentes ativos, né, olhando para o portfólio que a gente está comentando, a gente tem diferentes ativos para entradas em diferentes momentos dentro do ciclo da cultura. E essa construção ajuda muito a você ter segurança, né? A gente está falando muito em segurança aqui, né? E eu acho que é o que a gente busca todo dia dentro da pesquisa, dentro do que a gente está pensando à frente, né? E o maior aprendizado é esse, né? Você precisa ter uma recomendação muito assertiva da porteira para dentro. Então, cada produtor tem sua realidade, cada região tem sua realidade. E você ter ali o produtor e a equipe no campo auxiliando o produtor nas tomadas de decisões ajuda muito. Porque queira ou não queira, a gente é desafiado a todo dia a ter talvez uma nova leitura daquilo que você planejou, né? Então o planejado sempre é lindo, perfeito, mas quando a gente vai para o campo, às vezes a gente pode se deparar com algumas surpresas. E a gente ter portfólio robusto na nossa mão, para a gente entrar no time correto da cultura e também olhando para a curva de evolução das doenças, né? Então muitas vezes você precisa posicionar muito bem essas ferramentas no cedo, por exemplo, a podridão de grãos, né? O manejo mais assertivo que a gente tem hoje são com as aplicações no cedo, né? Então você ter essas aplicações ali e fazer ela no time correto te ajuda muito nessa construção da planta, né? E é claro, não somente olhar para uma doença, né? Nós temos esse complexo de doenças no campo. A gente também precisa olhar para as novas possibilidades de danos que a gente pode ter com outras doenças, mas principalmente essas que a gente tem um histórico, né? Então, conhecendo o talhão, conhecendo a cultivar, conhecendo a época que eu vou plantar e as ferramentas que eu tenho, a gente consegue construir um manejo muito eficiente com os produtos que a gente tem aí no portfólio, né?
Então, isso novamente é sempre buscando trazer segurança para o produtor, não somente para o produtor em si, mas para toda a cadeia, né? Nós vivemos uma cadeia agrícola que é muito importante para o Brasil como um todo, e a gente precisa todo dia sempre pensar nessa segurança da produção nacional, né? E cada vez mais, né, falando da parte preventiva, que é o que a gente está batendo na tecla aqui, né? Não esperar o problema aparecer para você começar a controlar. Mesma coisa quando a gente está gripado, né? A gente cuida da nossa imunidade para que a gente não tenha doenças, né? Para que a gente não tenha problemas. A mesma coisa nas plantas, no solo. A gente tem muito esse pensamento de se preparar, ter essa precaução para não ter problemas lá na frente. Quer contribuir um pouquinho, Douglas? Não, com certeza. Eu acho que tem um comentário importante aqui na fala do Fábio. E daí passa um filme, Fabião, na cabeça. Passa. Porque a Syngenta é uma empresa de inovação, Vanessa. Tá no nosso DNA, a gente respira inovação aqui dentro. O Piotr citou alguns exemplos aí, como o Adipidin, que foi uma molécula desenhada para a agricultura brasileira. Hoje ela tem expansão global, mas foi uma molécula realmente que os cientistas da Suíça desenharam para a nossa agricultura, porque nós somos uma empresa que investimos em inovação. Mas paralelo a isso, nós somos uma empresa de clientes. Então a gente está próximo do cliente também para identificar esses pontos de dor, de preocupação. Vai nos dar segurança para a gente ser consistente nas nossas recomendações. Não adianta a gente ter o melhor produto, não adianta a gente ter a melhor solução se a gente não consegue endereçar exatamente naquilo que o agricultor está precisando. E hoje esses 3 produtos que a gente está comentando aqui, eles trazem essa questão da segurança que o Fábio bem comentou. E de uma maneira bem consistente. Nos últimos, seguramente, 4 anos, a gente tem estudado muito a fundo a questão das podridões, em parceria, obviamente, com todos os nossos conselheiros e fundações de pesquisa. Nós temos mais de 15 anos de estudos profundos em mancha-alvo, cercóspora, mais de 20 anos de estudo em ferrugem, mais de 20 anos de estudos em antracnose. E quando nós fazemos o design desses produtos, o desenho desses produtos, Alad, Mitrion e o Miravis Pro, é justamente pensando nessa segurança de posicionamento para o agricultor. Qualquer que seja o problema que ele tenha, para garantir esse potencial produtivo, que hoje a gente já tem variedades aí, Fábio, me corrige, acima de 100 sacos com potencial produtivo. Com certeza. E a gente sabe que existem vários fatores agronômicos que estão envolvidos nessa produção acima de 100 sacos. Mas a gente entende que um ponto principal de detrator de produtividade é o manejo de doenças. E essas 3 soluções que a gente está conversando hoje aqui para os nossos agricultores vão trazer essa segurança para o cara, vão trazer essa segurança para dentro da porteira, como o Fábio bem comentou. E a gente quer dar essa segurança para o agricultor, para que eles nos conectem, vejam nossa base de dados, conectem com nossos parceiros aí de fontes de pesquisas locais, porque cada problema, a gente vai ter uma solução muito bem endereçada por esses 3 produtos, que são produtos inovadores de alta tecnologia. Mitrion e Alad, por exemplo, eles têm uma tecnologia única na questão da formulação. A Empowered Control é uma formulação que nós trouxemos dentro desses 2 produtos especificamente, assim como o Miravis Pro também, que trazem a questão de aplicabilidade, a questão de misturas de tanque, uma solução muito boa para o agricultor. E isso também vai ajudar o operacional lá na ponta. Então, eu queria só ressaltar essa parte da ponta. Nós somos uma empresa de inovação, nós somos uma empresa de tecnologia, pensando no nosso cliente final, pensando na segurança do agricultor produzir soja, produzir algodão, milho, trigo e qualquer que seja a produção do nosso cliente. Isso é maravilhoso para o produtor, né? Que vocês possam aproveitar aí os representantes da Syngenta a campo para recomendar o melhor manejo, o melhor posicionamento para vocês para a próxima safra e que vocês possam utilizar desse grupo, né, de tecnologias aí fantásticos para que vocês tenham precaução e possam controlar com eficiência aí várias doenças que têm trazido grandes prejuízos aí na soja. Vanessa, eu só queria trazer um comentário adicional. E aí, linkado a sua pergunta ao Fábio de quais são os aprendizados da safra, né? De trazer realmente, o Fábio foi muito assertivo quando ele comentou aí principalmente os desafios ligados ao cerrado, mas eu acho que é muito importante passar a mensagem
desse novo problema que surgiu, especialmente no Rio Grande do Sul esse ano, né, que são os problemas causados pelo complexo de diaporte. Então é muito importante que o produtor esteja atento. Nós temos vários resultados gerados no Rio Grande do Sul, aonde, por exemplo, com a aplicação de Alad no manejo antecipado, com a aplicação de Mitrion, isso definitivamente traz um manejo e um controle efetivo dessa problemática. Por quê? Esse é um problema que, como nós já mencionamos, causado pelo complexo de diaporte, ele pode estar nos restos culturais, certamente estará, mas também pode vir pela semente. Então, para o agricultor do Sul, especialmente do Rio Grande do Sul, fica esse alerta, né? Obviamente, tem que se pensar nos problemas que são consagrados, como ferrugem, cercospora, mas também ficar muito atento e definir as estratégias, também agora focando no manejo de aporte, que é uma doença, como já foi comentado aqui, que é muito traiçoeira e pode sim trazer muito prejuízo para o agricultor. Piotr, só um complemento aí, né? Realmente esse complexo ele vai estar na semente. Muito dificilmente no Brasil você vai ter uma semente isenta de patógenos, né? E esse complexo de aporte, a gente tem os levantamentos, ele realmente está presente nas sementes comercializadas no Brasil. Cercospora também, mancha-alvo também. Então, assim, a gente precisa realmente compor um manejo estratégico ao longo do ciclo da lavoura no campo, né? Porque esses patógenos, eles realmente vão estar no nosso dia a dia. A depender das condições climáticas, um vai se destacar mais, outro menos, mas a gente precisa se cercar com ferramentas assertivas para ter segurança, né? A gente falou muito em segurança aqui hoje, e eu acho que realmente é isso que o produtor busca, né? E a gente, como pesquisa, como produtores de informação, a gente sempre também olha para isso, né? Então a gente, às vezes no campo está pesquisando, pro dia a dia do produtor, às vezes não faz muito sentido, mas quando a gente junta o leque de informações, você consegue ter uma recomendação, interpretações muito assertivas acerca do posicionamento. Muito bom. E a gente já falou várias dicas aqui hoje, né, ao longo desse nosso bate-papo, em relação a essa parte da segurança, precaução, quando utilizar, se atentar ao seu manejo específico, não esperar a hora da doença aparecer para começar a aplicar, e utilizar esses 3 produtos, né, quase que a garantia de que você vai ter uma safra segura, né, preventivamente aí contra doenças que podem realmente trazer grandes prejuízos para você. Chegamos ao final do nosso Manejo Cast de hoje. Queria agradecer o Carlos Piotr, Douglas e também o Fábio. Muito obrigada. Como eu comentei, né, a gente falou muito sobre a última safra, né, 24-25. Falamos também sobre esses produtos premium que a Syngenta tem hoje, que é o Alad, o Mitrion e o Miravis Pro, que o produtor ele precisa considerar esses 3 produtos aí no seu manejo, né? Vocês viram aí uma série de informações importantes para que você tenha consciência do uso desses produtos e que você também aproveite, né, o representante da Syngenta para te passar o melhor manejo em relação à sua área, à sua situação. Muito obrigada, pessoal. Quem precisar de mais informações também pode acessar o portal.syngenta.com.br. Até o próximo episódio.